Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate FM. Que a paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja no coração de cada um de vocês. E hoje, no dia 4 de outubro, nós vamos refletir sobre a vida de São Francisco de Assis. Filho de Pedro e Dona Pica Bernardone, Francisco nasceu entre 1181 e 1182, na cidade de Assis, Itália. Seu pai era um rico e próspero comerciante. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João Giovanni. Mas, quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia e resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, Francisco desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e os títulos de nobreza. Para tal, fazia-se necessário tornar-se herói em uma das frequentes batalhas. No ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto, não apenas as consequências de uma doença longa e misteriosa. É a inquietude de quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro e vai, em nome da honra, defender a igreja e seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Espoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou. Francisco, o que é mais importante, servir o Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quer que eu vos faça? Volte a Assis e ali te será dito, diz a voz. Em busca de resposta, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis como o príncipe dos apóstolos, e jogou um grande punhado de moedas e ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver a pobreza. Voltou a Assis à casa paterna, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206, passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso, repugnante, à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas, então, movido por Deus, colocou o seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito disso, ele diz: o que antes me era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. E a partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Pouco depois, entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo, quando uma voz saída do crucifixo lhe falou: Francisco, reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele e levou ele perante ao bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim, sem vacilar um momento se despojou de tudo até ficar nu. Jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai o Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai senão o Pai Celestial. O bispo então o acolheu.
daquele momento em diante, cantando: Sou o arauto do grande rei Jesus Cristo. Afastou-se de sua família e de seus amigos e entregou-se aos serviços dos leprosos e às reconstruções das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus quereria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Tais palavras encontraram um eco em seu coração e foram para ele com intensa luz. Ele exclamou, cheio de alegria: É isso precisamente o que eu quero. É isso que desejo de todo o meu coração. E sem demora começou a viver como o faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para seus companheiros. Nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver a sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele, e pelo caminho juntou-se os dois Pedros de Catônia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontravam foram as seguintes: Se queres ser perfeito, vende o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem uma segunda túnica. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Isso é o que devemos fazer e o que farão todos quanto quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou por tanto tempo o que havia procurado. Isto aconteceu a 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 1209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ele ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de Francisco, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele que o homem que há pouco virava um sonho, segurando as colunas da igreja de Latrão que ameaçava ruir. O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem o inspirava Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo a vida nova a toda a igreja. Por isso, deu seu modo de viver o Evangelho e a aprovação oficial. Autorizou Francisco e os seus seguidores a pregarem o Evangelho nas igrejas e fora delas. Francisco inspirou Clara para a santidade e dela surgiu as Clarissas. Tomás de Celano diz: então se submeteu toda ao conselho de Francisco, tomando-o como condutor de seu caminho depois de Deus. Por isso sua alma ficou pendente de suas santas exortações e a acolhia num coração caloroso, tudo o que lhe ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo o que aplaudia lá fora para ganhar a Cristo. Todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, Francisco tinha o costume de preparar-se com a quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. E no ano de 2224, ele teve a visão do serafim alado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto e em 1226 pede para ser levado à Porciúncula. No dia 3 de outubro, à tarde, Francisco morreu cantando.
e no domingo do dia seguinte é sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se padroeiro dos animais pela admiração e relação estreita com a natureza. Também foi levado a padroeiro principal da Itália em 1939 por Pio XII. São Francisco de Assis, rogai por nós.